Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal. Pesquisando essa semana, dando uma volta pelo LinkedIn, eu descobri um ensaio, não me lembro agora do autor, um pecado isso, né? Mas depois eu peço desculpas a ele, escrevo para ele, falando sobre o paradoxo que existe entre as conexões oferecidas pela era digital e a solidão a que estão expostas essas pessoas envolvidas nessas conexões. Questão muito atual, atualíssima, aliás, que a gente precisa discutir com muita seriedade, com muito cuidado. Isso envolve a vida das pessoas de todas as formas. Para discutir esse assunto, eu tinha que trazer aqui para a nossa bancada dois especialistas nessa área. Os dois já estiveram aqui conosco para outros temas, tudo tal, mas esse assunto é bastante interessante e eu peço a você que fique atento, vale a pena. Nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Abrão, que é psicólogo, criador do Janeiro Branco, escritor, palestrante, e vai por aí afora, né, Leonardo? E o Dr. Leandro Nogueira, psiquiatra, palestrante, dono do canal podcast Lenogcast. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Leandro, Leonardo, prazer muito grande tê-los aqui conosco hoje nesse podcast que promete muita coisa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sejam mais bem-vindos. uma vez pelo convite, Arley. Muito feliz pelo convite e estar participando desse bate-papo aqui com vocês hoje. Tá. Bom, nós vivemos num mundo hiperconectado onde redes sociais, inteligência artificial e algoritmos de personalização dominam nossas interações. Em teoria, nunca estivemos tão próximos, mas na prática a sociedade nunca foi tão solitária e tão polarizada. Que paradoxo é esse, hein, Leonardo e Leandro? Começa com você, Leonardo, vamos lá. É um grande paradoxo mesmo, inclusive porque, além dessa hiperconexão, nós temos também uma humanidade que nunca tinha chegado a 8 bilhões de pessoas, né? E nós estamos passando de 8 bilhões de pessoas. Então, eu acredito que nós temos dois paradoxos aí. Muitas opções de conexão, de conectividade, de possibilidade de estarmos juntos, mas, ao mesmo tempo, também uma população inédita na história da humanidade, mais de 8 bilhões de pessoas. Como é que a gente se sente, né, solitário? Como é que vive a solidão se a gente está tropeçando uns nos outros em todos os espaços? Tem gente transbordando para tudo quanto é lado. Então, são muitos paradoxos. Eu acho que eu e o companheiro Leandro aqui, amigo psiquiatra, né, da área de saúde mental aqui de Uberlândia região, penso que a gente pode apontar algumas possibilidades, né? Com certeza, né? E trazer alguns conceitos para as pessoas também, né? A questão de o que é solidão e o que é isolamento social. Que são duas coisas diferentes, mas que às vezes soam como se fossem sinônimos. E principalmente, né, sobre as novas configurações das relações interpessoais, tanto familiar e profissional, né? E a gente teve um marco, né? A pandemia também ela deu uma acelerada nessas mudanças que tivemos, né? Então acho que é um tema que a gente vai conseguir explorar com muita riqueza. Vamos lá. Estamos só começando. Nessa fuçada que eu dei lá no LinkedIn, eu puxei algumas perguntas para apresentar aqui para vocês. A gente, como eu sempre digo, a gente é um pouquinho de clínico geral, a gente sempre... Mas ainda bem que tem aí a tecnologia para ajudar a gente. Estudos indicam que a falta de conexão social aumenta a mortalidade tanto quanto fumar 5 ou 15 cigarros por dia. Outros impactos incluem elevação dos níveis de estresse e de ansiedade, prejuízos no sistema imunológico. O que é isso, hein, gente? Aí você usou um termo, né? Isolamento social, né? Que é diferente de solidão. Então vamos falar dessa diferença. A solidão é algo subjetivo. Você não mede a solidão. A pessoa ela relata que ela se sente só. Como o Léo disse, às vezes você está no meio de centenas de pessoas sentindo só.
O isolamento social é aquela pessoa que não quer ter contato social, que não tem contato social com ninguém. Né? Isso é um sintoma. É o ermitão, né? Aquele cara que Isso dentro da... Se a gente for pegar o DSM, né, que é o nosso manual diagnóstico, isso é um sintoma de vários transtornos mentais. Depressão, depressão maior, depressão bipolar, alguns transtornos de personalidade. N transtornos tem o isolamento social. Por isso que ele pode estar relacionado, às vezes, com o aumento da mortalidade. Até pela questão do autocuidado, que a pessoa, se ela estiver em sofrimento, ela se cuida menos. Então, essa afirmação ela faz muito sentido pensando dessa forma. A gente pode fazer uma análise sobre isso por essa perspectiva também. Quando eu penso em isolamento, igual ele falou, né, a diferença entre isolamento e solidão, eu acho que vale a pena a gente pontuar uma questão aqui, anterior ainda à época das redes sociais, porque essa discussão sobre a solidão, ela está acentuada agora nesse tempo pós-moderno, nesse mundo líquido, na vida líquida, né, que a gente está vivendo, início do século XXI, que as redes sociais, além da pandemia, mas as redes sociais esgarçaram, né, a conectividade humana, levaram a um nível de conectividade inédito, mas ao mesmo tempo das pessoas sozinhas dentro de casa, atrás de telas. Mas antes das redes sociais, eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, eu ouvia o rock brasileiro, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. O Engenheiros do Havaí tem uma música que ele fala da solidão das grandes capitais. Isso é bem antes das redes sociais, né? E o Alceu Valença tem uma música famosíssima, né, lá dos anos 70, 80, que fala: a solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, não é? Prima irmã do tempo. Então, não é um fenômeno típico das redes sociais, mas se a gente pensar que tipo de sociedade é essa, que desde a Revolução Industrial nós estamos construindo, que é a sociedade capitalista, industrial, produtivista, que leva ao isolamento, porque ela destrói muitos laços de comunidade, ela destrói laços de família, ela destrói laços de coletividade, né? Ela impede que as pessoas invistam em tempo comum, porque as pessoas estão sequestradas por lógicas produtivistas, etc. Então eu acho legal extrapolar e antecipar a questão da solidão para dentro de um contexto de relações sociais materialistas, hedonistas, individualistas, produtivistas, que é o capitalismo e o hipercapitalismo. As redes sociais esgarçaram tudo isso. O modelo de plataformas digitais prioriza a retenção de atenção e engajamento ao invés do relacionamento humano. Sim, né? Você quer um exemplo? Eu tenho um paciente que ele tem um diagnóstico de depressão e a gente sempre pergunta sobre interação social. E ele fala que ele tem muita interação social. Ele tem 18 anos. Aí eu falei, mas então, como que você encontra seus amigos? Ele falou, não, eu vejo meus amigos todos os dias. Eu falei, é mesmo, né? E qual que é a finalidade? Não, a gente joga RPG. Nossa, que legal. E onde vocês encontram? No Discord. Aí o Discord, para quem não conhece, né, que é uma coisa recente, é um bate-papo de jogos online, onde é tipo uma rede social uma também, plataforma uma online, plataforma né? online, onde as pessoas se reúnem para jogar. E eles ficam, tem jovens que ficam 24 horas no Discord, né? Eles ficam conversando. Isso para eles hoje é uma interação social. Agora, presencialmente, encontrar, eles já não têm mais esse interesse. Isso está mudando, isso é uma característica dessa nova geração que tem vindo, né, quando a gente vai falar sobre solidão, porque eles se sentem só. Né? Ele fala, eu sou muito solitário, eu me sinto só, mas ele fala que ele mesmo fala, não, mas eu tenho muita interação social, né? Eu estou todos os dias com os meus amigos, mas é o estar de qual forma? Qual que é o tipo de relacionamento? Será que eles conseguem sair do virtual para o presencial? Isso gera sofrimento. Se você fala em encontrar, né, eles começam a se sentir ansiosos, começam a ter comportamentos evitativos que trazem sofrimento, às vezes até disfuncionalidade. Então, assim, é algo bem... Porque quando a tecnologia, qualquer tipo de tecnologia, se fosse um trator, interfere na maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras. Imagina, na época que se produzia sem trator, é diferente da maneira como se produz com trator, porque a tecnologia do trator veio e possibilitou coisas diferentes. A tecnologia da televisão, todas as tecnologias fazem isso. A internet, ela possibilitou um tipo de sociabilidade, de relações e de interação diferente do que nós estávamos acostumados antes
bem antes, nas nossas outras gerações. A atual juventude, como o Leandro falou, fica ali atrás da tela jogando. A única coisa que os colocam juntos é o jogo, é o sentido do jogo, é o objetivo do jogo. Só que eles não compartilham tomar um café, jogar uma bola na rua, sofrer uma queda no chão e me dar sua mão para me ajudar a levantar. Brincar de faroeste. Brincar de faroeste, brincar de queimada. Ninguém pergunta se estão bem. Não se pergunta se estão bem. De jogo, né? Um chega chorando para contar que brigou em casa e aí o outro poder ajudar. Não tem essas trocas. Porque é como se estivessem dentro de uma canaleta, no trilho de um trem, e só tem um sentido, o jogo. Então eles são excelentes no jogo. Agora, todo o resto da relação humana, que é solidariedade, amizade, humor, fraternidade, competitividade fora do jogo, mas outros tipos de competitividade. É o básico da relação disputar humana, o coração de um amor, né? Contar piada. Não tem esses outros temperos. É uma comida monótona. Diz só um tempero, diz só um gosto, que é o jogo. Isso vai contribuindo para isolamento, e do isolamento vem a solidão, né? E esse sofrimento. E o medo, né, da exposição e do encontro real. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Essa pesquisa que eu andei olhando diz aqui o seguinte, que desde os anos 80, o percentual de adolescentes que encontram amigos quase todos os dias caiu drasticamente. E a partir dos anos 2000, a queda se acelerou com a disseminação dos smartphones e das redes sociais. Menos tempo com amigos. Em 2003, os adolescentes passavam, em média, 60 horas mês com amigos. Em 2020, esse número despencou para 20 horas, uma redução de 66% nesse relacionamento, graças a essa coisa digital aí. E os efeitos colaterais disso, Arley. Claro. Como, por exemplo, já tem pesquisas dizendo que é uma juventude com menos interação, inclusive afetiva sexual, porque não tem contato. Né? Como é que vai despertar tudo que o ser humano pode despertar e viver? E é uma geração também com dificuldade de lidar com frustrações, porque não é exposto a testes da vida real, né? A não ser o jogo. É uma geração, principalmente esses que estão aí na casa dos 20 anos, entrando no mercado de trabalho, e muitos empregadores estão com dificuldade de lidar com essa geração, porque ela não tem tolerância à frustração, não sabe apresentar projetos, não sabe discutir ordens, ou não sabe argumentar, porque só ficou no jogo e não treinou outras habilidades interpessoais e sociais. Isso tudo vai repercutir em sofrimento. Aí cai lá no consultório do psiquiatra ou do psicólogo, se sentindo solitário. Uma imagem recente que me marcou, tem um filho de 6 anos, e a gente foi no aniversário de um coleguinha. E aí eu fui na sala lá conversar com outro pai e tinha 5 crianças sentadas no sofá. Todas com o smartphone na mão, brincando juntas, entre aspas. Sei. Elas estavam jogando o mesmo jogo, porém elas não conversavam entre elas, né? Elas só interagiam pelo jogo, né? E isso, se a gente for pensar a questão de estímulo, né? Você causa uma superexcitação em algumas áreas específicas, né, que as pessoas trazem isso, né, que a tela excessiva ela atua em algumas áreas específicas ali do córtex pré-frontal principalmente, porém em habilidades de convivência, de ajuda, da questão de entender, né, como que é a vida com o outro, elas não têm esse tipo de experiência mais. E elas estavam no mesmo ambiente, elas poderiam estar brincando juntas, mas a interação hoje tem sido online, inclusive em casa, famílias, né? Eu pego muito no pé dos pacientes que conversam com os filhos pelo WhatsApp, dentro de casa. O que liga do andar de baixo para o andar de cima. Do andar de baixo,
não vai lá no quarto do filho, bater na porta, abrir, conversar. Eles fazem tudo deitado da cama, cada um na sua cama, no seu quarto, com a sua TV, com o seu computador, com o seu smartphone. Né? Então é o que o Léo falou no início, né? Conectados e desconectados ao mesmo tempo. Mas esse é um tipo de fenômeno que a gente está enfrentando, mas, por exemplo, para ir além da questão das tecnologias e das telas, apesar de que às vezes as telas também interferem nisso. A solidão das pessoas mais velhas, dos idosos, abandonados, é uma questão também muito presente nos estudos sobre solidão, lá na chamada terceira idade. É um grupo de risco, né? Sim, grupo Pro de risco, suicídio, principalmente. para depressão, infarto, suicídio, porque a solidão é fator de risco para tudo isso. Tem a solidão A2, solidão de relacionamentos afetivos, conjugais, que perderam a conexão, perderam o sentido e não conseguem se entender mais, mas também não tomam atitude por uma série de outros fatores. Tem a solidão das escolhas profissionais mal sucedidas ou até não desejadas, mas por forças de fatores sociais, culturais. Sim. A pessoa se viu empurrada para aquela profissão por uma série de fatores e não consegue nem se conectar consigo naquele processo. Né? São vários os tipos possíveis de solidões. A gente está falando aqui da juventude, internet, sim, mas é um mundo, Orley, caracterizado hoje por uma verdadeira pandemia ou epidemia, qual é o termo melhor? Uma pandemia de solidão. Eu trouxe aqui um livro, eu acho legal indicar a leitura, né? De um médico, que foi o médico de referência da saúde pública dos Estados Unidos lá durante o governo do Barack Obama. Arábio, você mostra para nós lá nos Estados Unidos, quando o presidente ganha, ele indica um médico para ser o referencial da saúde pública. Sim. E indicou esse aqui, Vivek Murthy. E olha só o que ele escreveu. O poder curativo das relações humanas. Né? Tá mostrando aí? Tá certo? E aqui atrás, vou ler só 2 parágrafos para mostrar para vocês do que se trata. Uma mensagem visionária sobre a importância das conexões humanas, o impacto da solidão na saúde e o poder da comunidade. Neste livro, ele mostra que essa condição, a solidão, está na origem dos problemas mais graves que enfrentamos hoje. Do uso abusivo de álcool e drogas, as epidemias de violência, depressão e ansiedade. Então, a solidão como fator de risco na raiz de muito alcoolismo, de muita violência. E ele fala mais. A solidão é uma questão universal e afeta não apenas nossa saúde, como nosso desempenho profissional, a maneira como lidamos com a crescente polarização política e até mesmo a forma como nossos filhos vivenciam a experiência escolar. Mas ele também revela o caminho da cura. E está ao alcance de todos. Basta valorizarmos nosso desejo profundo e inato de conexão. Conexão verdadeira. Real. Conexão Wi-Fi, Bluetooth. Virtual. Conexão real. Não, Problema de epidemia, um problema de saúde pública mundial, a solidão. Sim, e se a gente for pensar, a sociabilidade, ela é uma característica do ser humano. Sim. Se a gente for pegar dentro de todos os animais que existem, né, todos os seres vivos. Antigo, né, que ninguém é uma ilha, né? Sim. E é uma característica nossa. Sim. Que pelas mudanças, né, das mudanças sociais, profissionais e das relações, tem se descaracterizado. Né? É onde filhos se sentem só dentro de casa. Às vezes a casa tem pai, a mãe, irmãos, outros parentes, e a pessoa se sente sozinha. Né? Ou às vezes no trabalho. A pessoa lidera lá 100 pessoas, mas ela se sente extremamente só, porque as relações, as conexões que são efêmeras, né, são líquidas hoje, elas influenciam diretamente no comportamento humano, principalmente como a gente reage a situações. Tanto situações boas quanto situações ruins. Né? Então, assim, é uma questão de saúde pública mesmo, e principalmente com relação aos extremos. A solidão, o Léo falou dos idosos, mas a solidão ela é evidenciada principalmente acima de 60 anos e abaixo de 18 anos. São as populações abaixo de 18. Mais vulneráveis a fator de risco, vamos dizer assim, né, da solidão. Né? Ela é um fator de risco. Isso pode levar no caso? Tem casos assim? Sim. Você me contou ali no bastidor um caso que você cuidou, mas que não chegou a tanto. Sim, eu tenho um caso de uma paciente até emblemático, que o marido faleceu, eles ficaram casados há 55 anos. Aí o marido faleceu tem 3 anos. E ela entrou num quadro depressivo.
E o quadro depressivo, ela nunca teve histórico depressivo durante a vida dela. E a história dela é que um filho mora fora do país, o outro filho mora em São Paulo e a outra filha mora no Canadá, se não me engano. E os netos estão espalhados. E ela passa dias sem falar com ninguém. Às vezes nem um WhatsApp a família manda para saber como que ela tá. Então ela traz um sintoma, mas que é uma consequência da solidão. Ela fala que ela tenta, ela vai no café, né, ela vai almoçar fora, só que ela se sente só mesmo assim porque ela não tem conexão real com as pessoas. A sua conexão com o garçom no restaurante que você almoça é diferente da conexão com seus filhos ou com seus amigos. E ela reclama muito disso. E ela tem muitos pensamentos de morte. Ela falou para mim que por ela ser religiosa, ela só não se joga de lá por questões religiosas que prendem ela. Porque a solidão, ela falou assim, ela usou essas palavras, a solidão está me matando. Recentemente eu entrevistei aqui o Dr. Vilmar Pereira, ele é cardiologista e muito pesquisador dessa coisa de emoções e coração. Ele fala da importância que tem as emoções para a saúde do coração. E dentro disso que você está falando também, uma pessoa que perde um ente querido, é uma briga com o namorado, uma separação, um divórcio, essa coisa, a morte de um ente querido, leva ao que ele conta aqui, isso comprovadamente, ao que chamam de síndrome do coração partido. Broken Heart. É o Broken Heart, é aquele do síndrome do Kotsubo, aquela coisa toda. Uhum. E é um fato real isso, a importância das emoções na saúde física da pessoa. É muito... Tem que cuidar. Acontece, Orley, que nós, seres humanos, nós não nascemos prontos. Uhum. Quando a gente nasce, nós somos ali, como a minha esposa, psicóloga, né, costuma dizer, um pedaço de carne, mas nós não temos nem autoconsciência. No começo a gente acha até que é integrado ao corpo da mãe, acho que é um pedaço. Uhum. E são as relações humanas que vão nos ensinando. É por meio das relações humanas que a gente aprende que nós somos um ser separado, porque a mãe e o pai, quando tudo dá certo, né, os cuidadores, quem exerce essas funções, olha, você nasceu daqui, você surgiu daqui, mas você é um ser individual, você vai se desenvolver. São as relações humanas que nos ensinam a nossa língua. A gente aprende vários tipos de linguagens pelas relações humanas. As relações humanas trazem o nosso sotaque também, os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas maneiras de ser, agir, sentir, pensar, comer, viver, namorar. Ética, moral, bons ética, costumes, moral, tudo que você pensar do comportamento humano é aprendido nas relações, no contexto das relações humanas, sem dúvida. Certo? Depois, quando a gente é criança, tá brincando com os coleguinhas na escola, isso é fundamental para a saúde da infância. Na adolescência, o sentimento de pertencimento a grupo, né, de pertencer a uma tribo, a importância de um adolescente para outro adolescente. Uhum. Né? No mercado de trabalho, as relações de trabalho com o colega de trabalho, né, que está sentado na mesa, nós somos isso. Desde Aristóteles a gente entende que nós somos seres gregários. O que acontece na sociedade do hipercapitalismo, da vida líquida, das ditaduras da produtividade? Vida líquida, como é que é isso, Léo? Vida líquida, mundo líquido, que as coisas hoje elas se desfazem na velocidade com que o mercado impõe novidades. Sim. E as pessoas acabam sendo obrigadas a se desconstruir, perder costumes, perder tradições, perder referenciais em nome do novo, e muitas vezes o novo é uma mercadoria que está na vitrine. Sim. Né? Nada hoje é feito para durar. As próprias relações estão muito fugazes, voláteis, né? Por causa da velocidade, das imposições de um mercado que quer mais. Então isso é vida líquida, isso é mundo líquido, relacionamentos líquidos.
As coisas não têm mais a solidez da durabilidade. Então isso é vida líquida, ou vidas líquidas. É um conceito de um pensador europeu chamado Zygmunt Bauman, sobre essa volatilidade de todas as relações, né? Hoje em dia você vê, Orley, na nossa época a gente aprendia ditados, né? Sim. Casa de ferreiro, espeto de pau, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Hoje as crianças e os adolescentes não conhecem ditados, porque não dá tempo de um ditado se consolidar, tudo muda muito rápido. E nesse sentido as pessoas vão perdendo conexões e a solidão entra. Dentro dessa coisa do digital, estou vendo aqui, como é que é aqui? O feed, que é uma parte do digital, prioriza conteúdos que confirmam crenças do usuário, reforçando opiniões pré-existentes e excluindo visões opostas. Emoções como raiva, medo e euforia são exploradas para gerar mais interações e tempo de tela. Isso aí a gente acrescenta com o que a gente chama do algoritmo, né? O que está acontecendo hoje? A gente está vivendo na era dos extremos, né? Isso foi previsto pela Hobsbawm, né? Eric Hobsbawm previu isso. Então, assim, quando você tem interesse na rede social por um certo tema, vamos pegar assim, né? Tem o tema A e B. Os feeds, as publicações, elas vão te direcionar só para aquelas falas que reforçam a sua crença. Então, se a gente for lembrar lá do mito da caverna lá de Platão, você vai ficar vendo só a sombra. E você vai acreditar, você acredita que aquilo é a única verdade que existe. Então, isso tem acontecido. Por isso que a gente vê essa polarização hoje, né? As pessoas, elas não conseguem ver pontos de vista diferentes, porque a própria lógica das redes sociais, né? E são todas, né? O que a gente está conversando aqui, que o celular está captando o áudio, quando a gente for mexer nas nossas redes sociais, vai estar falando de solidão, vai vir coisas relacionadas à solidão. Vai indicar livros do Hobsbawm e do Bauman. Do Bauman, vai vir tudo isso. Então, essa questão do algoritmo e dos feeds, eles vão, entre aspas, aí, deixando a pessoa com a viseira mesmo, né? Igual a viseira de cavalo. Ela só vê aquilo. E ela passa a acreditar que aquilo é a única verdade. E isso vai isolando as pessoas porque você vai minando as conexões, né? Então, assim, às vezes ela vai começar a se conectar só com um tipo de informação e, às vezes, amizades de anos, a gente vê isso em época de eleição, a gente vê isso em época de futebol, a gente vê isso em época de Big Brother, né? As coisas vão polarizando tanto que, por essas questões dos feeds, né, e das questões líquidas, o que está no feed hoje, que é uma verdade, uma crença universal, daqui 10 segundos eles já mudaram. E aí já é outra, e as pessoas vão defender aquilo, ou vão seguir aquilo, ou vão tentarem ficarem conforme aquilo. Então tá as pessoas acabam se afundando dentro de bolhas de opinião, né? Aí diz respeito à cultura, arte, religião, política, porque a rede social só dá para ela aquilo que confirma o que ela pensa, não traz o contraditório, não mostra a alternativa. Ela afunda naquela bolha, acha que aquela bolha corresponde à realidade da totalidade do mundo, enquanto outros estão em outras bolhas. E quando há um motivo de divergência, essas pessoas não aprenderam a debater, não aprenderam a respeitar o contraditório, não aprenderam a considerar a opinião divergente, e aí vem os conflitos. Menos tolerância, né, para ideias diferentes, né, que a gente viu muito isso em épocas de campanha política. E no mundo normal, diário, também a gente vê muito isso, né? E isso gera solidão familiar, né? As visões diferentes e de gerações diferentes também. Hoje a gente tem 5, 6 gerações, com o aumento da expectativa de vida, né, que está chegando aí nas casas, aí, nas mulheres, né, quase 90 anos, os homens um pouco mais de 80, a gente tem várias gerações convivendo, né? Isso também faz essas gerações perderem as conexões por essas questões do estilo de vida de hoje, né? Que é esse estilo efêmero, né? Líquido, fugaz, né? Que está atropelando todo mundo. Isso aumenta muito também a desconfiança entre as pessoas e promove uma certa irritabilidade também, né? Tudo é efeito colateral da solidão, agressividade, irritabilidade, né? Fanatismos, violências, né? Comportamentos, às vezes, desdobram até para comportamentos compulsivos, obsessivos. Aí tem de tudo que pode... autodestrutivos, né? Pensamentos de autoextermínio.
Por isso que é importante falar sobre esse assunto no processo de psicoeducação social. Sim, e eu já atendi alguns pacientes adolescentes que tinham episódios de automutilação, né, que eles se cortam. E sempre eu perguntava, o que te motivou a cortar? Muitos respondiam, a solidão. Quando eu me sinto só, é uma dor tão grande que aí a Gillette, ela tira aquela dor, né, entre aspas, aí, emocional e transfere para a dor física. Né? E isso acontece com muita frequência, essa transferência, principalmente causada pela solidão. E os pais não são atentos. Onde que os jovens se cortam? Em locais onde o pai não vê. Ou na barriga, ou aqui na região da coxa, que são locais que estão sempre cobertos, ou aqueles jovens que ficam com esse calor aqui de Uberlândia, eles ficam com blusa de manga, com capuz, e os pais, eles não olham para os filhos. Então, se a gente está falando de solidão, às vezes dentro de casa, né, o pai, ele não sabe o que acontece com o filho. O pai não sabe que o filho está se cortando, o pai não percebe que o filho fica 12 horas dentro do quarto trancado, não sai nem para fazer as refeições. Isso é outra questão da solidão. As famílias não fazem as refeições juntas. Pensa, você morar na mesma casa, um toma o café da manhã na cozinha, o outro toma na sala vendo TV, o outro toma no escritório, o outro toma no quarto. Isso é muito comum, as pessoas não sentam à mesa, ou quando sentam, pega o celular, aí tá aqui o copo, aí tá o silêncio presencial e a conversa virtual. E aí você não tem interação. Isso não é interação social. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Perger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Dentro disso que você está falando, eu me lembro de uma época aqui na UFO, eu não sei se acontece ainda, na Universidade Federal de Uberlândia. O vestibular promove a entrada de jovens de todas as partes do Brasil, de vários níveis sociais, e uma boa parte vem do interior. Né? E chega aqui, isso foi estudado aqui na UFO uma época, eu lembro até que eu fiz uma matéria na época como jornalista, sobre esse tema, muito interessante, e doído também. Esses meninos, meninas que chegam, de repente, é um outro mundo. Né? Acabou a mamãe para arrumar a cama, acabou a mamãe para servir o almoço, o jantar, o café, aquela coisa toda. O colo, acabou. Então está ali o mundo de disputa, né? de disputa ferrenha mesmo, de mérito, de cuidado e tudo mais. E aconteceu várias vezes de crianças, falo criança porque é tudo jovem ainda, de 20 e poucos anos, se ferindo, se automutilando. Teve casos tristes. Inclusive um foi a óbito, me lembro disso. Esse é vamos chamar de efeito colateral, né, danoso, destrutivo da solidão. Mas você já se perguntou, por exemplo, Arley, e você como psiquiatra, Leandro, quantos acidentes de trânsito ocorrem por causa de uma atitude impulsiva, fruto de uma dor profunda, provocada pela percepção da solidão? De repente, de maneira impulsiva, a pessoa resolve acabar com a própria vida e é um acidente. Todo mundo acha que é um acidente de trânsito e, de repente, foi um exercício de autoextermínio. Ou quantas pessoas estão em bares dando início a vidas alcoólatras, como efeito, desdobramento tardio da solidão, né? Ou quantos AVCs, ou quantos infartos, né? Enfim, nós podemos pensar em vários processos
como desdobramentos desse processo original chamado solidão. E você sabe o que me preocupa, Léo? Você que também já trabalhou na área de educação, né? Há muito tempo. A forma da mudança do ensino superior. Hoje, as universidades, dentro dessa lógica capitalista, né, a gente já neocapitalismo agora, né, a gente está nessa fase, elas estão pegando os cursos que estão transformando quase que 100% EAD. Elas estão usando as brechas que o MEC dá que tem que ter parte presencial. Sim. E qual que é a dificuldade disso? Imagina você fazer o espaço da universidade não é um espaço só de adquirir conhecimento, porque isso aí você pode comprar uma biblioteca em casa. Socialização. A formação é você estar num grupo, você discutir com alguém que tem uma opinião diferente da sua e saber resolver aquilo ali dentro de um debate, né, sem ofensa, sem levar para o lado pessoal. Então, os jovens hoje que estão entrando para as universidades estão nessa linha EAD e a maioria está adaptando. Eu tenho um curso de medicina aqui no Brasil, que eu não vou falar o nome, senão daqui a pouco ainda vem ter processo, que todas as aulas teóricas são online. É um curso que é 18 mil a mensalidade, que a gente fala que até é online, né? O vestibular é online, você faz de casa. É um curso que todo mundo entra que quer. Agora pensa, qual que é a função... Isso é validado pelo MEC? Validado pelo MEC. Que é pior, né? Qual que é a função do médico, do psicólogo? A gente cuida de pessoas, de seres humanos. E a sua formação, você vai ter o contato mínimo com seus colegas. Você vai fazer ali só o mínimo ali, que é o que eles exigem do presencial, né, que são as aulas práticas. Então, a forma como a educação, que ela vem moldada pelo nosso modelo econômico, social, ela capacita para pessoas solitárias, para solidão. Porque é uma loucura pensar nisso, né? Imagina você fazer o curso de psicologia 100% sem contato com seus colegas. Visual, né? Ou então assim, e aí como é que você tá sem encostar neles? Sim. E aí? Tudo bem? Sem fazer as dinâmicas de grupo, sem aprender, né? A lidar com crianças dentro de sala de aula. Enfim, são várias as psicologias. Gente, né? vira uma coisa robotizada, né? Ruim. Tá acabando as relações humanas, né? E é onde a solidão aparece. E uma pergunta que fica no ar, né? Isso interessa a quem? Né? Porque a gente está vendo, ó, o livro aqui do médico referência do Obama, né? Solidão como uma pandemia, né? E um grave problema de saúde pública. Mas quem está ganhando com isso? É a monetização social, né? Quem está ganhando com isso? Tem quem ganhe com a tragédia dos que perdem. Quem está perdendo a gente sabe. Quem está perdendo, a gente tá vendo. Os consultórios estão lotados, né? Isso leva a uma, vamos dizer assim, uma prisão mental social. Sim. Inclusive... Esse cuidado que a pessoa tem, essa preocupação que as pessoas têm com a monetização, atrás de engajamento na rede dele, não sei o que e tudo e tal. Isso vira uma prisão, né? Vira uma prisão. Ou, por exemplo, né, as redes sociais, elas dizem assim, se você posta e se você participa muito, elas vão levar seu conteúdo para muitas pessoas. Ela te obriga a postar todos os dias. Sim. Se você não posta, além de não mandar seu conteúdo, você começa a perder visibilidade. Não te dá atenção. Então é uma prisão. A gente está nessa prisão e são comportamentos que são condicionados, que estão gerando a solidão e tem uma tentativa até de romantizar a solidão. Né? Eles criam algumas palavras bonitas, né, para romantizar, né? E é muito perigoso isso. Né, que as pessoas hoje falam muito de solitude, né, que não seja algo que possa acontecer sem um dano, mas assim, é uma tentativa de romantizar um problema grave, né, quando a gente fala disso. E paralelamente a isso, eu vou dar um outro exemplo, a romantização por meio de ideologias produtivistas, né? Trabalhe enquanto os outros estão dormindo, né? Uhum. Alcance o sucesso, custe o que custar. O dia né? de todo mundo tem 24 horas. Sim. As mesmas 24 horas, né? Ou bata recordes, comece um curso de medicina, de psicologia, que pressupõe uma certa maturidade, mas com 16 anos, passe no segundo colegial, né? E estresse. Tem uma série de ideologias extremamente perniciosas e prejudiciais aos seres humanos, que estão em voga e com muito poder político e muito poder econômico. Sim. E nós, profissionais da saúde, a gente vai enxergando nos nossos consultórios, nos hospitais, mas também nas delegacias, nas igrejas, né? Porque tem muita igreja aí que as pessoas recorrem porque não tem nem como para onde ir, vão para a igreja no desespero, talvez, da solidão. Sim, né? E isso talvez leva até comportamentos fanáticos, etc. Então,
nós precisamos educar a sociedade. E aí você falou, me apresentando o Léo aqui, né, o Leandro, da campanha Janeiro Branco, por exemplo. Eu estou com a camiseta da campanha Janeiro Branco, em que eu falo, a saúde mental pressupõe cuidados individuais, atitudes institucionais e políticas públicas. Ensinar as pessoas a usar o microfone, como você usa, parabéns, para ensinar para as pessoas que elas precisam aprender a se cuidar, porque saúde mental pressupõe também aprendizado de cuidado individual. As empresas têm que aprender a respeitar os seres humanos no contexto do ambiente de trabalho, e as autoridades têm que fazer políticas públicas para incentivar a conexão. E também diversificar, fiscalizar os abusos. Diversificar de forma, vamos dizer, radical as formas de comunicação. Que sejam psicoeducativas, psicossociais. As fontes, né? Que respeitem os direitos próprios e alheios, né? Que tenham uma influência da comunicação não violenta, porque a comunicação violenta, muitas das vezes, encontra jovens vulneráveis que vão absorver aquilo como uma verdade, vão reproduzir isso de maneira inadequada e perigosa, né? Tem muitas formas. E a solidão é tão perigosa, porque a pessoa que passa por isso, ela está muito vulnerável a ser seduzida por qualquer coisa. Exatamente. Entra numa relação tóxica, abusiva, ou vai por uma ideologia perigosa, criminosa, porque ela está com a solidão, né? Ela está vulnerável, e aí qualquer algo sedutor presa fácil, né? É uma presa fácil, e é onde a gente vê muita tragédia acontecendo. Se você for lembrar, né, daqueles meninos que invadiram uma escola lá nos Estados Unidos, fortemente armados, né, e fizeram aquela matança lá, né, a hora que você vai dar uma estudada sobre o caso, eram jovens solitários que sofriam violência, né, psicológica, sofriam bullying. Vulnerabilidade. E aí foram tentados por uma onda de atentados, de atos criminosos, extremistas, e foram lá e mataram quase todos os colegas. Eu me lembro de uma entrevista que eu vi já um tempo já com o Elon Musk, ele falando da preocupação dele com o crescimento da inteligência artificial. Ele estava preocupado e que ele estava procurando uma forma de diminuir essa coisa, a aceleração da inteligência artificial. Mas isso acabou não virando nada. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. E vocês não acham que para estabelecer quebrar esse ciclo, de estabelecer um limite para o uso de tecnologia, seria uma das formas? Ou isso não tem como? Eu vou te convidar a pensar no seguinte. Quando o homem descobriu o fogo, né, e dominou o fogo, o fogo tem poder destrutivo, claro. O homem teve que aprender a lidar com o fogo. Aprender a lidar com o fogo como fator de construção, porque o fogo ajuda, né, a construir, a produzir, a aquecer, a solucionar problemas. Mas o fogo também ajuda a destruir. Quando os homens inventaram as armas, né, todo tipo de arma, serve tanto para salvar vidas. Você está numa selva com uma arma, você se protege de um leão, de um urso. Mas na cidade você pode tirar vidas com a arma. Então toda forma de tecnologia, seja mais rudimentar, pedra lascada, né, até as mais novíssimas hoje, a inteligência artificial, existe uma discussão, os problemas são as tecnologias ou os seres humanos que ainda não aprenderam a cuidar de si, autoconhecimento, autoestima, autoamor, né, respeito para consigo e para com os outros, né, valorização dos direitos humanos, direitos sociais, direitos individuais. Então, Orley, eu penso que o fato de nós pertencermos à espécie Homo sapiens sapiens, nós somos seres da sabedoria, nós não tem limite à nossa capacidade de desenvolver, de inventar, de criar. E toda vez que se tentou frear o uso de tecnologias, isso, né? Toda vez que se tentou frear o uso de tecnologias, é do humano a curiosidade, a exploração, a prospecção, a invenção.
O negócio é investir em educação do ser humano. Sim. Que é uma premissa, inclusive, da campanha Janeiro Branco. Educação, psicoeducação, uma cultura da saúde mental, qualificar os seres humanos, empoderar os seres humanos, né, solucionar os seres humanos de dentro para fora, para que eles possam usar as tecnologias somente em benefício do bem, né, somente em função do bem. Assim, eu falo que até as revoluções tecnológicas, elas vêm para ficar. A questão é exatamente isso que o Léo falou, né? Como nós vamos utilizar. Esses dias eu ouvi até uma crítica, né? Virou meme, todo mundo deve ter visto esse meme assim, né? Cuide da sua saúde, porque o médico que está em formação agora estuda pelo chat GPT. Vai fazer o curso de medicina, você viu? Não viu, não. Dessa semana, tá na hype agora. Então, assim... uma realidade, né? O problema não é o chat GPT. Eu lembro que quando eu estava estudando, né? A curiosidade é a educação, é você... mostrar para os estudantes, né, qual que é a importância de pegar um livro do que, sei lá, e criar um mapa mental, você nem lê o autor. Então, assim, não só medicina, qualquer curso que você estiver falando aí, é saber, né, direcionar essas pessoas para que elas usem a IA, não para fazer algo que elas precisam fazer, mas para auxiliar. Nossa, então eu vi isso daqui, o que ela pode me ajudar nisso? Agora, as pessoas têm essa coisa de procurar culpados. A IA não vai ser culpado por nada. Eu não acredito que a IA vai substituir o psicólogo, vai substituir o médico, vai substituir o advogado, o comunicador. Ela vai vir como uma ferramenta. Quem souber usá-la vai ter uma facilidade. Quem negar vai ter uma dificuldade, vai ter que começar a usar em algum momento da vida, né? Ou ele vai ter muito problema. Agora a questão é de como nós vamos fazer uso disso, né? Igual o Léo falou, né? A bomba atômica que fez uma evolução na medicina nuclear. Se eles não tivessem desenvolvido ali naquelas bombas nucleares, a medicina nuclear hoje que salva muitas vidas, né? Principalmente a radiologia, não estaria desenvolvendo. Então, eu também penso como o Léo, acho que é algo que veio para agregar. Agora, nós que temos que nos organizar para não deixar isso daí desagregar e sem uma organização mínima. E também libertar os homens do controle por parte de poucos, porque a gente vive numa sociedade em que o poder político, o poder econômico, às vezes, se impõe à revelia dos interesses sociais. Então, a grande pergunta, quem está ganhando com a tragédia de quem está sofrendo? Uhum. O que está por trás, né, das violências, ou dos sequestros, ou das capturas das mentes humanas, de acordo com interesses de poucos? Quem está ganhando com a inteligência artificial se ela não está sendo utilizada em benefício da coletividade? Então, aprender a questionar, aprender a filosofar, aprender a perguntar, ter a coragem de exercer essa capacidade humana do questionamento, da reflexão e do debate. Você falou uma coisa interessante, que nós já debatemos isso aqui uma vez na outra sala, no Conversa com Orley, nós conversando com o Ferdinando Kahn, não sei se vocês conhecem ele. Jovem ainda, tem 30 e poucos anos. Pelo nome, não me lembro. Ele ganhou o tipo de um Oscar, sabe, de tecnologia, essa coisa toda. Ele é muito focado é de Uberlândia. É muito focado em criação de startups, essa coisa toda. E criou aqui em Uberlândia um centro de formação de digitadores, de programadores. Então, tinha na época, nós conversamos, já temos 2 meses isso, tinha mais de 3 mil alunos já. Esse é um centro que é patrocinado por grandes empresas de Uberlândia. E ele comentou comigo com muita tristeza que uma boa parte dos alunos que iam para lá, porque tem um teste, aquela coisa toda, né, para admissão, uma boa parte tinha toda a expectativa, aquela formação legal, tudo e tal, mas era reprovado. Por único e exclusivamente falta de conhecimento de matemática. Entendeu? Falta de base. Né? Isso tem a ver com a educação. Que é onde a gente cai aí na inteligência artificial. E uma coisa importante para linkar a IA com a solidão, eu até procurei aqui, mas eu não achei. Existe um termo hoje para pessoas que só se relacionam afetivamente com IA. Sim. Então, olha a gravidade do uso inadequado. A pessoa se frustra com relacionamento amoroso, ao invés de ir para terapia, para entender onde deu errado, ela decide que ela vai se relacionar com a IA, porque a IA vai aprendendo. Então, assim, ela cria uma persona ideal
E aí ela vai ser Começa mais... a namorar a pessoa. Ela acha que ela está acompanhada, mas ela está cultivando a solidão, porque não é uma pessoa. E tem um nome, eu não achei aqui, mas já existe muitas pessoas que estão trocando relacionamentos afetivos reais por relacionamentos com IA. O problema é da IA? Não. O problema é de como as pessoas estão buscando mecanismos de fuga. É o uso da ferramenta. Né? Isso daí era ir para terapia, entender por que os relacionamentos amorosos não estão dando certo, para no próximo relacionamento ela ter mudado, ter entendido, né, o que acontece. Agora vão para um lado perigoso, que vai gerar mais solidão. E quais são os efeitos colaterais da solidão? O Léo já listou isso aqui várias vezes, né? Então vai ter todos os efeitos colaterais. E o problema é que tô namorando com a IA, essa pessoa, só que ao namorar com a IA, vai ter um momento que vai sentir falta do contato físico, vai sentir falta da vazão do desejo sexual, e isso vai estourar onde? Num abuso de um vulnerável numa esquina, sim, ou em algum lugar às escuras, porque aquela pulsão a IA não vai resolver. Vai acabar atacando alguém na rua, vai cometer um crime. Ou vai se colocar em vulnerabilidade. Ou vai se colocar em vulnerabilidade para poder dar vazão a esse desejo, essa sexualidade mal resolvida, que a IA não vai resolver. Mais. Então nós precisamos mesmo falar muito sobre isso. Não é IA o problema, né? Não é IA. Gente, nosso tempo já está meio no fim aqui. Eu queria que vocês dois dessem um panorama geral, como é que a gente pode, não digo quebrar esse ciclo, mas é dar uma maneirada na coisa. Encontrem mais os seus amigos presencialmente, abracem mais as pessoas, desconectem um pouco disso. Quando você for sair para jantar com os amigos ou encontrar, não precisa disso, né? E tentem fortalecer as relações humanas, que o jeito de combater a solidão é com interação, sim, real. Né? Então, o recado que as pessoas têm que entender, e não só com pessoas fora de casa, mas com interação com as pessoas de dentro de casa também. Com pai, com mãe, com filho, com irmão, porque tudo isso está se perdendo. Você tem pessoas solitárias vivendo na mesma casa, juntas, mas solitárias e com solidão, trazendo prejuízos gravíssimos. Então, se pudesse dar um recado, seria esse. E para complementar, você que está nos assistindo aí, não sei nem para qual câmera que eu olho, mas para aquela câmera ali. Orley, às vezes a pessoa, você aí que está assistindo, percebeu que descobriu aqui com essa conversa que você está sofrendo de solidão e de todos os efeitos colaterais. E sozinho não está dando conta? O que faz, companheiro? Procurar ajuda. Procurar ajuda profissional. Sozinho por né? isso. Procurar ajuda profissional. Desabafa com alguém. Que seja o seu pastor, seu padre, pede ajuda. Seu professor, uma pessoa que você confia, seu patrão, você confia, o cara é legal. A esposa, marido, parceira. Olha pro menino, olha pro seu filho. Desabafa, procura ajuda. Pedir ajuda não é vergonha, pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Procura ajuda humana, né? Procura ajuda humana, esquece a IA nesse momento, profissional. Sim. Começa lá com quem tá próximo, mas encaminha pro profissional, porque às vezes o mais próximo é um padre, um pastor, um primo, alguém por perto, mas tem em vista que às vezes é necessário ir parar no psicólogo, ir parar no psiquiatra, né? Isso. Não ficar com isso, porque é uma bola de neve. E não é vergonha procurar ajuda. É sinal de inteligência emocional e de coragem. Né? Sim. Leandro Nogueira, Leonardo Abraão, é um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Tenho certeza que o conteúdo que vocês dispuseram para a gente aqui foi de muita importância. Foi e será. Muito obrigado pelo convite. Estamos abertos a novas conversas. Isso. Tenho certeza que vocês serão convidados logo para falar sobre as mudanças da tecnologia junto às emoções humanas. Tá? Obrigado, valeu. Muito obrigado, gente. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.